Entenda uma verdade universal. Se tem dois humanos interagindo, em algum momento vai ter conflito. Que a própria natureza é assim, né? Quando a gente está se exercitando, tudo é uma questão de conflito, de rupturas, né? E o crescimento traz desconforto, né? Quanto antes enfrentar os conflitos, resolver os conflitos, nada de ficar empurrando o conflito com a barriga. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Então, se você é líder da sua equipe, está tendo conflito na sua equipe, entenda que isso é natural e você tem que tratar isso o quanto antes. Sejam bem-vindos a mais um podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Pedro, comigo está o Denison Vieira. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre gestão de conflitos, como mediar disputas e criar um ambiente de colaboração, Denison. É isso aí, né? Será que tem conflito nas equipes? Será que tem conflito aí? Será que tem conflito em algum lugar? Vamos falar sobre isso, né? Bora. Vamos resolver esse problema. Então vamos lá. Primeira coisa, né, Denis? Conflitos são inevitáveis. Se você acha que, só comigo tem conflito, só na minha empresa tem conflito, só na minha equipe, ou só na minha vida tem conflito. Não é, né? Conflito é um negócio inevitável e, detalhe, conflito é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria. A gente vai falar sobre isso, como que você faz para tratar isso. Mas entenda uma verdade universal. Não tem como não ter conflito. Tá? Se tem dois humanos interagindo, em algum momento vai ter conflito. As pessoas passam a vida tentando evitar conflitos, naturalmente. Ninguém quer entrar numa briga, numa treta, porque, não estou fazendo nada, vou ali entrar numa briga, né? Mas a questão é que a própria natureza é assim, né? A criação foi feita dessa forma, né? De conflitos, de movimentos, né? Eu gosto de pensar que isso é progresso, né? Quando a gente está se movendo, né? Quando a gente está se exercitando, tudo é uma questão de conflito, de rupturas, né? E o crescimento traz desconforto, né? E é natural, às vezes, os seres humanos terem opiniões diferentes, porque nós dois, por exemplo, fomos criados em famílias diferentes. A gente tem muita coisa em comum, mas a gente tem opiniões diferentes, não é? E, personalidades. A gente vai falar aqui das origens de conflito. E aí a gente vai trabalhar numa empresa que tem um monte de pessoas também com origens e visões de mundo diferentes. Então é natural a gente se ver no meio de uma situação onde você precisa fazer uma adaptação. E a escolha de como fazer isso que é a grande saída que a gente vai falar já já. E aí, eu até comentei aqui, não tem como não ter conflito se tiver dois seres humanos. Mas até às vezes um ser humano com uma máquina tem conflito, né? Não, cara, eu já vi pessoas consigo mesmo. Ou consigo mesmo, né? Começa a brigar com ela mesma, né? Eu não acredito que você fez isso hoje. Mas não tem jeito, tá? Não tem como fugir de conflitos. E aí o grande segredo é administrar os conflitos, né? Sim. E, detalhe, né? O quanto antes enfrentar os conflitos, resolver os conflitos rapidamente. A gente vai falar sobre isso. Nada de ficar empurrando o conflito com a barriga. Essa é a pior coisa que você pode fazer, tá? Principalmente como líder, né? Então, se você é líder da sua equipe, tá tendo conflito na sua equipe, entenda que isso é natural e você tem que tratar isso o quanto antes. E a gente vai te ensinar aqui como tratar. Mas antes da gente ir pro como tratar conflitos ou como resolver conflitos, vamos contextualizar o que é conflito, o que é conflito, né? De onde vem, né? O que ele come, de onde ele surgiu, onde ele mora. Vamos lá, vamos entender as origens dos conflitos, principalmente no ambiente corporativo, que é o que a gente trata aqui, né? No contexto de liderança, Discovery Channel de do conflito, vamos lá. Vamos entender aqui de onde vem. Então, a definição de conflito, em essência, é quando há alguma divergência em 4 âmbitos, né? Ou de interesse, então tem interesses divergentes entre as pessoas ou entre quem está conflitando, ou divergências de opiniões, eu acho uma coisa, o Denis acha outra e a gente entra em conflito. Divergências de objetivos, eu quero uma coisa, ele quer outra, entramos em conflito. Ou divergências de valores, que aí entra naquele ponto que o Denis comentou, né? Cada um tem uma criação, cada um tem um background diferente, visão, né? de mundo. Isso visões de mundos diferentes, isso necessariamente vai gerar algum tipo de conflito sempre, tá? Não tem como, você pode pegar 2 gêmeos idênticos, nasceram da mesma mãe, da mesma família, do mesmo jeito, quando eles vão crescer com personalidades diferentes, visões de mundos diferentes. Meus filhos. Cada um tem uma personalidade diferente. Foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, comeram a mesma coisa. E, enfim, é isso, né? Nossa, eles têm opiniões 3 filhos que você tratou todos iguaizinhos, né? Distintas. Mas cada um deve ter uma personalidade diferente. Tem um que fala mais assim, mais fácil, tal, impõe suas ideias. Aliás, muito parecido contigo, você sabe, meu filho mais velho. Arthur. E o Henrique é um cara mais na dele, mais contido. E é a mesma coisa. 2 anos e meio de diferença um do outro. Olha só que louco, né? Pois é. Então, é isso. Mas a vida é aleatória, né? É aquele negócio, a partir do que
eu acho que nem quando saiu, tá na barriga da mãe ali, as vivências da mãe já mudam como é que tá dentro do neném, né? Ele saiu pra vida, pô, cada um vai ver uma luz diferente enquanto tá criança, uma brincadeira diferente, e tudo isso vai moldando, o cérebro vai ficando diferente, né? Então não tem jeito, não tem como um ser humano ser igual a outro. Então vão ter divergências, né? E uma visão de mundo com outra visão de mundo, em algum momento vai ter divergência. Então esquece, vai ter conflito, tá? Tem ser humano no meio, vai ter conflito. Até os átomos estão em conflito. Até os átomos estão em conflito, né? E aí a gente separou aqui tipos comuns de conflitos no ambiente corporativo. Então o primeiro tipo é o conflito de tarefa. O que é isso? São desacordos sobre o conteúdo ou o resultado de uma tarefa, de um trabalho, né? Então nós temos uma tarefa para fazer, eu acho que o resultado dessa tarefa tem que ser uma coisa, o Denis acha outra, pronto, entramos em conflito, né? Ou eu acho que o jeito de fazer essa tarefa é de um jeito e o Denis acha que é de outro, ou o fulaninho acha de outro, entramos em conflito. Então existe esse tipo de conflito sobre as tarefas, né? Divergência sobre como implementar alguma coisa. Outro tipo de conflito que nós temos é de processo. Então são os desacordos sobre a forma com que o trabalho é realizado, né? Então não necessariamente a tarefa em si, mas o processo com que a gente conduz aquele trabalho. Podemos ter conflitos também. Se o processo... E aí entra aquele ponto, né? Que a gente sempre fala tanto aqui. Cara, é importante ter um trabalho organizado, processos bem definidos. Para quê? Para evitar esses conflitos. Quando não tem, o processo vai estar na cabeça de cada um. E aí a cabeça de cada um vai ter um processo diferente na sua cabeça, né? E aí é uma fonte muito forte de conflitos, né? Esses conflitos, esses desacordos sobre a forma como o trabalho é organizado. Se você como líder não organizar, cada um vai querer organizar do seu jeito e vai gerar conflito. Eu fui pintar a sala outro dia, na minha cabeça, a gente pinta a sala assim, né? Da esquerda para direita, ainda tem que fazer assim, igual o Daniel San. Meus filhos pintaram com rolo assim. A hora que a gente foi ver a parede, ficou daquele jeito. Aí nossa líder, né, minha esposa, falou, tá todo mundo errado, pega o rolo, faz assim todo mundo e tá tudo certo. É isso aí, ela foi lá e organizou o processo ideal. Para mim né? o processo era assim. Da equipe, e todo mundo segue assim. o processo e aí acaba o conflito, né? E você tá certo, querida. E o terceiro tipo de conflito, e esse é o pior de todos, esses dois que a gente falou é moleza, né? Se você fizer uma boa gestão, uma boa organização, você resolve, tanto conflito de tarefa, de processo. O problema é o conflito interpessoal. Esse aí foge do teu controle como líder, mas você tem que atuar onde você tem controle, que é na mediação dos conflitos, que é o que a gente vai falar mais pra frente aqui no episódio, tá? Mas esse é o pior de todos e é o que mais vai acontecer. É o judeu palestino, né? Interpessoal, né? É judeu contra palestino. Não tem conversa, não tem velho. como, e vai ter, né? Então, esse aqui é incompatibilidade pessoal, diferença de valor, diferença ou personalidades conflitantes, né? E às vezes num time é importante ter ali uma diversidade de personalidades, né? Para o time ter uma riqueza de ideias, para ter mais criatividade, enfim, né? Quanto mais pessoas diferentes numa equipe é melhor, de certo ponto, só que ao mesmo tempo, na mesma proporção que melhora ter pessoas diferentes, né, ter visões de mundo diferentes, opiniões diferentes, aumenta a probabilidade de conflitos, né? Porque pessoas diferentes, com visões diferentes, personalidades diferentes, podem se conflitar, né? Às vezes, até o exemplo que você deu, você deve ter conflitos em casa, até pelas diferenças de personalidade das crianças, né? O mais quietinho, às vezes, não entende por que o outro que fala mais está falando. Rola. Por que você não... Como você não entendeu? E o outro não entende. Por que você não fala? Pô, fala, eu falo. Né? E aí fica aquela... Sempre vai ter, né? Então, você como líder, deixa de ser um paizão como o Denis, né? Em casa lá, você tem que mediar o conflito dos teus filhos, da galera da tua equipe. É mais ou menos a mesma coisa, tá? É como lidar com crianças, lidar com equipe. Claro que não muda, né? Não tô falando pra você olhar as pessoas da sua equipe como crianças, infantilizar a relação. Ter que o abraço do amigo, vestir a camiseta da vergonha juntos, né? Tem as coisas assim. Guardado as devidas proporções, não é a mesma tratativa infantil de pai e filho, né? Normal. Mas a essência é a mesma, né? Você como líder, você tá ali para mediar os conflitos e entender que vai ter conflito entre os irmãos, né? Isso vai acontecer. Tem líderes que eu já vi, cara, que falam que gostam de fazer administração por conflito. Você já viu isso? Tem gente que gosta, né? De semear a treta, né? Porque eles acham que podem colher insights das tretas. Eu acho que tem um limite disso. É isso que eu ia falar. Não que seja ruim. A discussão é boa. Mas, cara, tem que ser muito habilidoso para conseguir fazer isso, né? Acho que não é qualquer líder que consegue manter a ordem fazendo esse tipo de coisa. É que assim, você explorar o ponto de vista divergente, eu acho legal.
Agora, você causar a discórdia, aí eu já não concordo, Não, porque isso não é legal, né? Isso não é bacana. porque isso você não tá tirando nada de positivo. A gente né? vai falar aqui o que acontece quando você... Sim, Aliás, é o que eu anotei pra falar agora. Porque os... Ah, não. É na sequência aqui. na sequência. Na sequência a gente vai falar os impactos de conflitos mal administrados, né? Uhum. E aí esse cara que gosta de administrar por conflitos, O cara gosta de brincar ele tá com numa fogo, linha né? tênue, porque se ele não administrar direito esses conflitos que ele tá criando, vai gerar um monte de impacto que a gente já vai falar aqui, né? Mas antes disso, vamos ver aqui as causas raízes, né? As Boa. causas principais de conflitos. Até para você entender onde você tem que focar. Você como líder, você como gestor, o que você tem que olhar para tentar controlar os conflitos na sua equipe. Então, vamos lá. Então, primeiro deles, ou as causas principais, onde normalmente acontece conflito no ambiente corporativo. Diferenças de personalidade e valores, porque normalmente isso vai acontecer. Tá? Então as pessoas têm visões diferentes de mundo, têm estilos de comunicação diferentes. Tem gente que prefere falar, tem gente que prefere escrever. Num grupo de WhatsApp gera esse tipo de conflito, né? A gente tem muito aqui na Mindmaster, tem pessoal da equipe que gosta de áudio, tem pessoal da equipe que gosta de ler, não quer áudio. E aí fica sempre essa guerrinha, né? O pro áudio versus o pro escrita. E quem tá certo, quem tá errado? Não tem certo ou errado. Cada um Não tá tem. certo pra si mesmo, pra sua visão de mundo, né? Então, cada um tem o seu estilo de comunicação diferente, tem estilos de comunicação diferentes, e cabe a você, como líder, saber administrar isso, né? Então, tem estilos de comunicação, pode ser uma fonte de conflito, valores, maneiras de ver o mundo, né? E tudo isso pode gerar desconflito. Visão política, Visões políticas, né? O ideal é até tentar separar esse tipo de coisa, né? mas vai acontecer. Cara, tem um ditado, como é que é o ditado no Brasil mesmo? Política, religião e futebol não se discute. Não se discute. É isso, né? Política e religião. Por quê? Porque, cara, é coisa que vai... É muito pessoal. Entra num âmbito onde as pessoas acabam tendo opiniões muito fervorosas, né, pessoais, e podem gerar conflitos desnecessários, E né? ultimamente Desnecessários tem, e pouco produtivos. Tem tido muito realce nisso, né? Nesse dualismo do mundo, né? E independentemente de qual lado você curta, qualquer extremo traz problemas, né? Com certeza, com certeza. Então, não que você não, tem que ser uma planta que nunca vou emitir opinião nenhuma, né? Fico ali. Não, se você quer falar a tua opinião, tudo bem. Adorei, eu vou tá? ser uma planta agora. Tudo bem, é bacana. Mas é o que você falou, cara, sem extremos, né? Sem extremos. Sem Pra quê? extremos. Assim, vai estragar a tua equipe, vai estragar a produtividade da equipe, a moral da equipe por Eu faço bobeira, Kung por Fu há bobagem. muito tempo, né? E um dos símbolos do Kung Fu, muito conhecido, é o Yin e Yang, né? Sim. Onde há bondade e maldade em ambos os lados, né? E o importante é manter o equilíbrio. É isso. Buscar o equilíbrio, A né? busca do E equilíbrio. o louco, cara, que o conceito de equilíbrio, ele é um negócio utópico. Não sei se você já Não parou existe. Ele não existe. Não existe. Né? A vida está sempre em desequilíbrio, mas ela está sempre buscando equilíbrio. É o tempo todo. Tá sempre, é como se fosse um pêndulo que tá sempre vai para lá É e isso. vem para cá, vai para lá e vem para cá. Então, quanto mais você puxar para um lado, mais forte vai ser a força para ele voltar para o outro. E isso sempre vai acontecer. E ele nunca vai ficar parado. Ficar parado, morreu, né? Tudo que tá parado tá morto. Mas você tem que buscar manter mais próximo do equilíbrio possível, né? Essa a questão. É gestão, né? Gestão é fazer isso. É E tentar um buscar. pêndulo só de um lado tá quebrado também. Se ele ficar parado só de um lado, ele tá quebrado também. É isso aí. E o louco, ele tá quebrado, mas com uma força muito grande tentando puxar ele pro outro. Que se ele soltar, ele vai gerar um negócio muito forte pro outro lado. E a gente vê isso acontecendo na prática, né? Política, em todos os lugares isso acontece. Quando você tem um extremismo muito para um lado, você gera uma força contrária muito grande que acaba gerando um extremismo pro outro. E o não é só pêndulo fica todo política, louco. em né? hábitos também, né? Hábitos de consumo, hábitos de qualquer natureza, quando você vai ao extremo, o retorno é sempre negativo. É né? extremo também. Então, é isso. Vem com força. É a lei de Newton, né? Da força e reação é proporcional à força empregada. E isso vai acontecer. E vai gerar conflito, normal. E isso vai acontecer, né? Então, tome cuidado aí, né? Fomos filosófico agora, nossa, hein? Por que a gente Yin, falou Yang isso? Eu e nem tal, lembro né? mais. Porque a gente tava falando de expressar suas opiniões, Sim. né? Então, coloque na medida certa, tá? Então, não vai chegar lá bater na mesa, aqui é Lula, aqui é Bolsonaro. Não, cara, calma, né? Não chega... Ou aqui é Corinthians, aqui é Palmeiras. Ou, sei lá... Não é nenhum dos Enfim, dois, tá né? bom? Mas estamos juntos. Temas polêmicos, temas que podem ter... muito fonte de conflitos que você sabe que tem, todo mundo sabe que tem, né? Evita. Você como líder de equipe, cara, não fica com esses papinhos aí no grupo da empresa, na equipe. Não é produtivo. Não é produtivo. Não né? é produtivo. Então vamos lá.
Outras fontes de conflitos, metas e interesses conflitantes. Então, quando as metas individuais ou departamentais não estão alinhadas com os objetivos gerais da empresa, podem surgir disputas por recursos, disputa por reconhecimento, disputa por poder. Isso pode acontecer. Por dinheiro. Por dinheiro, né? Isso Por exemplo, uma área comercial que tem lá um portfólio de produtos para vender. A área comercial é um... O cara vai vender o quê? O que dá mais celeiro de receita conflitos, para né? ele? Ou o que é a o que é meta melhor da pra semana? empresa. Ou eu vou colaborar com a equipe ou eu vou vender mais para mim porque eu vou ganhar mais comissão. E cada um com seus E problemas. cada um com seus problemas, né? Cara, a equipe comercial é um celeiro de conflitos, mas muitas vezes são conflitos positivos. É né? esse o ponto que eu queria discutir contigo. Umas semanas atrás a gente estava falando sobre isso, né? A gente foi até num evento, lembra? De um cara que estava lá falando que realmente é até positivo essa postura o líder dos comercial, caras né? serem mais agressivos. Eu lembro que ele comentou, quando ele vê que a equipe tá muito calma, ele vai lá e coloca alguma coisinha para dar uma apimentada, né? Os caras começam a se mexer. Enfim, cada um. Mas é aquilo que eu falei, tem que ser muito habilidoso como líder para fazer ele esse sabe tipo de o que coisa. tá fazendo, E saber administrar o que tá fazendo ali, porque pode sair fora do controle. Mas ali né? naquele caso ele estava tentando colocar a competição, não um contra o outro. Ele falou, olha, tá aqui a cenoura, né? E o problema é que os caras se matam em busca da cenoura. Tem que ter muito forte ali valores, né? Ética, tem que estar muito de isso. olho ali para evitar É. que os conflitos se escalem para proporções que Outra coisa que, que a gente colocou aqui é de reconhecimento, né? Eu já vi muito em empresa também a síndrome do camarada querer aparecer, né? E pisar nos outros por conta disso. E quer aparecer mais que o amiguinho, né? Cara. E tanto homem quanto mulher, né? De querer se colocar em situações para falar, eu sou melhor do que você. Pra quê, né? Aí o outro se sente ofendido e quer também se colocar numa situação que não, eu sou melhor. Eu vou devolver, né? Não, e aí, cara, isso não é um conflito saudável, tá? E você como líder, você tem que identificar isso na hora. Na hora, tá? Então se reconhecer quem deve ser reconhecido e também chamar a atenção de quem precisa ser chamado a atenção, né? Então você como líder, cara, se você deixar isso passar, ficar barrigando, né? Ficar evitando enfrentar os conflitos, eles só vão piorar. Só vão ficar crescendo. Então, quanto antes você enfrentar isso, tomar as devidas precauções ou devidas medidas necessárias, melhor, tá? A gente vai falar como que você no final a gente vai dar um isso exemplo aqui. mais prático. Vai dar um exemplo e a gente explica como que você faz, tá? Quando isso está acontecendo. Mas resolve o quanto antes, né? Outra fonte de conflito expectativas divergentes, né? Ou percepções divergentes. Então a forma como cada um interpreta uma situação é diferente do outro. Às vezes uma pessoa... É aquela famosa frase do copo está meio cheio ou meio vazio. Depende de quem está olhando. Cada um interpreta de um jeito. Tem pessoas que vão olhar e vão falar, está meio cheio. Outra pessoa vai olhar para o mesmo copo, para a mesma quantidade de água e vai falar que está meio vazio. Quem está certo, quem está errado? Nenhum dos dois. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Porque os dois estão vendo de um jeito. Um está vendo o lado vazio, o outro está vendo o lado cheio. Mas os dois estão falando do mesmo fato. Não mudou o copo, não mudou a quantidade de água, não mudou nada. Só mudou a forma de ver. E é difícil ter empatia de entender isso, né, cara? De que o camarada tá fazendo as coisas sob uma ótica diferente da sua. Seja por entendimento, uma comunicação, não importa. A gente vai falar depois das causas, mas é difícil você entender que a expectativa que você tinha com aquele processo não foi atingida e aí você vai pra uma porrada ali com o cara e... Não, às vezes você fica bravo, fica nervoso, fica puto da vida porque não atingiu o negócio e o outro cara ali tá comemorando porque aquilo que atingiu pra ele foi demais, tá, não sei o quê. Pô, não bate, né? Mas peraí, um tá triste, o outro tá feliz. Mas isso pode acontecer, tá? Então você como líder de equipe entenda que isso vai acontecer na sua equipe também. Vai ter gente com visão diferente, gente que olha o copo meio cheio, gente que olha o copo meio vazio. E não adianta só querer o cara do copo meio cheio, porque às vezes o cara que olha o copo meio vazio é aquele cara que encontra mais erros, que melhora a qualidade da equipe. Então assim, não tem certo ou errado, tá? Não, tem você como líder saber administrar isso. O jogo não é esse, né? De julgamento, né? De quem tá certo. Nunca. Cara, perfeito. Isso é outra coisa que a galera cai muito nesse problema, né? Ficar julgando as pessoas. E você como líder, você tem que ter essa maturidade. Você não é o cara que fica julgando. Sempre desassocia o problema da pessoa. Olha pro problema. Olhou pro problema, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Não, é porque o fulaninho é isso, porque o fulano é aquilo, porque o fulano... A galera tem dificuldade, né?
Não, cara, personaliza as coisas, né? Joga tudo pro lado pessoal. Esquece, não é pra jogar pro lado pessoal, não é pra ficar julgando. Foca no problema, você vai ver que sua vida vai ser muito melhor, né? A sua, da sua equipe, de todo mundo. Eu vi uma história, o mestre compartilhou com a gente, lá no Kung Fu, de um monge que chegou com um vaso e colocou lá para os discípulos, lá, falou, isso aqui é um problema. Você ouviu essa história? Não. E resolvam. Aí o primeiro discípulo olhou, pegou o vaso, avaliou, viu que tinha arranhaduras. O problema é a arranhadura. Tá errado. 10 flexões. Aí o segundo olhou. O problema é que ele é muito leve. Tá errado. Mais 10 flexões. Aí o terceiro olhou lá. Isso aqui é um problema? Ele foi lá, deu uma bicuda no vaso. Não tem mais problema. Ele, parabéns, pode ir embora. Tá aqui um prêmio pra você. Boa. É isso, né? Foco no problema. Resolve o problema, cara. Não importa o que surgiu, por quem. A culpa é do fulano. Isso vai resolver o quê? Falar que a culpa é do fulano. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Você só colocou um culpado, só terceirizou a culpa, né? Tirou a responsabilidade. Inclusive, tava um livrinho ali atrás que a gente tava vendo, né? Poder da autorresponsabilidade. É isso aí, cara. Traz a responsabilidade pra si e foco no problema. Ou melhor, foco na solução do problema. Bacana. E tem uma outra frase que a gente fala bastante, né? Fala bastante não, a gente já falou algumas vezes. Mas fez eu lembrar aqui, que é esse lance de tirar o foco da pessoa, né? Do problema. Que é um clichê essa frase, mas é muito interessante. Como é que é? Os tolos falam sobre pessoas. Inteligentes... Não, como é que é? Não. Esqueci, cara. Inteligentes falam sobre negócios, alguma coisa assim, Não. Processo, sei lá. Algo por aí. Cara, eu não lembro. Mas assim, a pior coisa, vamos na escala de pior pra melhor. O pior de tudo é falar sobre pessoas, né? Pessoas que ficam só falando sobre pessoas, colocando culpa em pessoas, julgando pessoas. Esse é o pior pessoas medíocres, né? Falam sobre isso. Lembrei, é isso aqui. Pessoas medíocres falam sobre pessoas ou julgam pessoas. Enfim, é tudo em torno de pessoas, é fofoca, esse tipo de coisa. Pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Isso. Aí pessoas comuns normalmente falam sobre coisas, né? Sobre o meu computador, sobre o carro que eu comprei, sobre a casa, sobre não sei o quê. Ficam falando sobre coisas. Diz que foi o Sócrates que disse isso. E pessoas inteligentes, pessoas sábias falam sobre ideias, né? Uhum. E aí quando a gente tá aqui nesse campo da administração de conflitos, cara, o medíocre vai ficar apontando o culpado os sobre nomes. Os conflitos. É por causa da culpa do fulano. Não fui eu, foi não sei o quê. É porque o fulano é assim também, né? Ele sempre é desse jeito. Ele sempre faz isso, sempre faz aquilo, sempre não sei o quê. Líder medíocre. Você tem esse comportamento. Líder normal... Comum. Ou líder comum, ele vai desassociar até, né? Mas vai, cara, eventualmente vai focar no problema, no que está resolvendo, um pouco da pessoa, não vai ser 100% as ideias. O líder sábio é o líder que vai desassociar completamente o lado pessoal, as pessoas que envolvidas, vai pegar o problema e vai focar na ideia, que seria a solução, né? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Não a solução, mas em sugestões, numa análise melhor, isso, né? Análise, sugestão. O lacrate vai querer botar a culpa em alguém, né? Não, o lacrate não prospera no mundo corporativo ou em nenhum lugar, nem na vida, né? A profissão dele é ficar reclamando na rede social. Quem realmente prospera na vida é quem foca na solução, trabalha as ideias, né? Nossa, produtor está rindo agora. E ela sabe por quê, né? Foi de propósito, viu, Rayane? Boa. Outra fonte de recursos, vamos para a próxima aqui, né? Outra fonte de recursos são... Cobertor curto. De conflitos são recursos limitados, né? Isso aqui também é uma fonte. Faltou dinheiro, faltou tempo, faltou alguma coisa, pode gerar conflito, né? Então isso aqui tem que saber administrar também, orçamento, tempo, material, tudo isso pode ser gatilho de conflitos, então você tem que ficar atento. E aí entra o trabalho do gestor para administrar bem os recursos. Só no trabalho, né, bicho? Em qualquer lugar, né? Em casa... tem muita gente que fala, né? Às vezes o casamento tá tudo bem, faltou dinheiro, as pessoas começam a brigar, né? O casal começa a brigar. Pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Isso aí, né? Quando tem ditado é porque tem alguma sabedoria milenar por trás. Os né? velhinhos sabem. Os velhinhos sabem, né? Então, faltou recurso, você como gestor tem que saber administrar recurso. E recurso não é só dinheiro, né? É tempo também. Então, um bom gestor faz uma boa administração de tempo, porque se faltar tempo, o que é faltar tempo? O prazo apertou, projeto atrasou, faltou tempo. Você não soube administrar o recurso, o tempo. Vai gerar conflito.
né? É uma fonte de conflito também. Outra fonte de conflito é a falta de comunicação clara. Aí é culpa totalmente sua, viu, gestor? Se você não... E aí entra um ponto que a gente já fez um episódio só sobre comunicação, né? A responsabilidade da comunicação, do entendimento do que está sendo dito, é de quem fala. É do emissor. É do emissor. Tem muita gente que confunde isso. Fala, pô, mas eu já falei 10 vezes e a pessoa não entende, ela é burra. Não, a pessoa não é burra. É você que é um comunicador ineficiente. A responsabilidade da comunicação é sua. Você que não soube se comunicar com aquela pessoa. Você tem que entender quem é a pessoa, se você quer, né, que ela entenda o que você está falando. Se você não quer, tudo bem. Mas se você quer que a pessoa entenda o que você está falando, você entende o perfil daquela pessoa, entende qual a melhor forma de falar para ela e se comunica com ela. Se ela não entendeu, você pergunta se ela entendeu. Se ela não entendeu, você repete de novo. A responsabilidade da comunicação é sua, é do emissor, né? E não de quem está recebendo que não entendeu. Tem uma história da bola azul, não sei se eu já te contei essa. Tinha lá uma garotinha, estava jogando uma bola azul e essa bola caiu na esquina, veio um carro, quase atropelou ela. E aí, rapaz, veio lá a mãe desesperada. Uma menina tinha 4 anos. Eu já falei quantas vezes para você não ir na esquina? Aí a menina virou para a mamãe e falou, mas mamãe, o que é uma esquina? Aí a mãe, pô... Tá vendo? Então, é isso, né? Você achou que você comunicou e você não validou. Se a pessoa sabe até as palavras que você está usando, às vezes ela não sabe nem o que significa. Não é pra ir na esquina, né? Não. Beleza. Jamais vou na esquina. Perguntou se sabia ela não sabe o que é esquina. Tivesse pego na mãozinha dela, falou, aqui não pode, tá bom, meu amor? Tá bom. É isso aí. Então, fonte de conflito, má comunicação de quem é a responsabilidade de uma boa comunicação? Do comunicador, de quem está comunicando, do emissor da comunicação e não de quem está recebendo. Se as pessoas não estão entendendo, a culpa é sua que não está se comunicando direito. Não, linguagem corporal aqui é super importante, né? Eu já no exterior eu já tive que tomar cuidado. Alguns com estudos isso. dizem que a linguagem verbal é no máximo 37%, se eu não me engano, né? É o que você fala. O resto é tudo corporal, tom de voz. Eu passei num projeto, você se lembra, com uns caras da Índia. E numa reunião eu fiquei super incomodado. Tava os 3 caras lá assim. Por quem tá me vendo no vídeo, vai me ver aqui que os caras estão com a cabeça abaixada e olhos fechados assim. Eu falei, dormiram. Eu falei, e aí, rapaziada, dormiram mesmo? Os caras, essa é a forma maior que a gente pode demonstrar reverência pelo que você tá falando. Olha tipo que legal, assim, né? seu animal. Divergência cultural. Tô aqui dando uma moral pra você e você achando que eu tô dormindo. Cara, isso... Estava anotado aqui em algum lugar. Isso chama ruído de comunicação. Era a próxima coisa que a gente ia falar. Entra na questão de ruídos de comunicação. O que é ruído de comunicação? São coisas que podem atrapalhar a comunicação que eventualmente a gente nem presta atenção, né? Uma delas é isso aí, é diferença cultural. Às vezes, uma comunicação que para você faz todo sentido na nossa cultura, para outra pessoa não faz sentido nenhum na cultura dela. Que é o exemplo que o Denis falou, o cara abaixar a cabeça e fechar o olho, assim, abaixar a cabeça na reunião, para ele é um exemplo máximo de... Ele tá mostrando muito respeito pra você, né? Estou ouvindo tudo que você tá falando de cabeça baixada. Pra você, o cara tá dormindo. Cara, pô, que falta de respeito. Não é? Pois é. Tem culturas que, quando você come... Eu acho que é da Índia também, não é? Que o máximo do elogio que você pode fazer pro cozinheiro é arrotar. Pra gente isso é uma falta de educação, né? Você tá lá no meio da mesa, você vai comer e vai arrotar na mesa, não? Não, por que isso? Mas tem lugar que é o contrário. Se o cara comeu e arrotou, é sinal de que ele adorou a comida. Diferenças culturais, né? Isso pode acontecer e pode acontecer na sua equipe também. E não precisa ser, né, tão extrema, né? Eu tenho alguém da Índia, alguém da China, alguém da Rússia e é tudo diferente a cultura. Pode ser que tenha, mas não é a realidade da maioria, né? Não é. A realidade da maioria é que vai ter diferença cultural, às vezes até de família. Às vezes uma coisa que é comum na minha família não é comum na sua. Ou dentro da sua própria família, alguém do interior, assim. Cara, uma coisa que é comum acontecer regional, fazer naquele lugar, sei lá, tem família que fala mais alto, família que fala mais baixo, aí eventualmente vão trabalhar na mesma equipe 2 pessoas dessas famílias e cada um vai falar de um jeito e vai ter uma divergência cultural ali, né? Isso pode gerar ruído de comunicação. Outro ruído de comunicação é a linguagem muito técnica. Aqui você acha que entra o curse of knowledge? Sim, total. Principalmente no que eu acabei de falar agora, que é a linguagem muito técnica. O que é o tal do curse of knowledge? É um termo em inglês, né? Que em português é maldição do conhecimento. Isso acontece muito com especialistas, principalmente pessoal muito técnico, né? Que se especializa muito em alguma coisa.
E aí a pessoa, é como se ela se esquecesse de como é não saber aquilo. Ou usa muitas siglas. E aí ela coisa acaba assim. falando uma linguagem muito própria, né, uma linguagem técnica, que para ela faz total sentido, para ela é fluente, para os amigos também técnicos é fluente. Mas se tem alguém que não tem a mesma profundidade técnica que aquela pessoa, entra no meio da conversa e não entende nada. É comum você ver isso, sei lá, você pega dois advogados conversando. Não precisa. O E eles PMO começarem a pediu falar para nessa fazer um linguagem review técnica. depois da daily. Ou dois especialistas em gestão ágil conversando. Pois é. Vão falar termos técnicos, normalmente em inglês, que quem não está familiarizado não vai entender nada. O que é um PMO? O que é um review? O que é uma daily? Pois é. O PMO pediu fazer a daily depois da review. E cada área profissional tem seus termos técnicos, né? E você como líder, cara, tenta evitar isso. Se desintoxica dos termos técnicos. Porque quanto menos você usa termos técnicos, quanto mais você combate o curse of knowledge, né, a maldição do conhecimento, quanto mais você tenta ter uma comunicação mais clara, mais acessível, mais simples, melhor. Você vai se comunicar melhor com... Você consegue ter equipes maiores, você consegue fazer sua mensagem ser melhor entendida pelas pessoas, quanto menos termos técnicos você usar. E isso é muito louco, porque tem muita gente que entra naquele ponto que a gente comentou, que a pessoa quer aparecer, quer ter um reconhecimento, quer ter... E aí ela usa termos técnicos para parecer que ela sabe muito, Nossa, né? Que ela verdade. se conhece, que ela é boa. E aí ela fica só falando termo técnico, às vezes de coisas que ela nem entende, mas ela usa o termo técnico só para parecer que ela Caramba, sabe tô lembrando daquilo. aqui de uns casos que eu já vi no passado. É isso mesmo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, tá? É tentar buscar um atalho para tentar um reconhecimento de algo que você nem sabe direito. Cara, a longo prazo, isso não prospera. A longo prazo, isso não vai dar certo, tá? E você como líder, se você for o líder, esquece. Você não tem que fazer isso. É a pior coisa que você vai fazer. Porque tudo isso gera o quê? Para quem é líder? Ruído de comunicação. Ruído de comunicação vai gerar o quê? Conflitos. E conflitos precisam ser administrados o quanto antes. Se você não quer ficar criando conflito à toa, né? Você não quer ficar gerando ruído de comunicação à toa. Uma dica para ter uma comunicação boa é sempre tente falar de uma maneira que uma criança de 8 anos consiga entender. Imagina que você está falando com uma criança de 8 anos e você precisa passar a mesma mensagem que você vai passar ali para sua equipe, só que agora a sua equipe é composta de crianças de 8 anos. E você tem que passar a mesma mensagem para ele. Que palavras que você vai usar? Como que você vai falar sobre isso? Então, pensa nisso. Não provavelmente precisa vai usar melhorar. o patati patatá. Claro, a gente você tá não vai usar- falando para não. simplificar, beleza? Mas simplifique de um jeito que uma criança de 8 anos entenda. Se você fizer isso, sua comunicação vai ficar perfeita, tá? O que mais? Objetivos não alinhados, distribuição injusta de recursos. Isso aqui também pode gerar conflitos, né? Então, assim, não dá mais recursos para um do que para outro, seja de tempo, seja de dinheiro, Não seja de precisa qualquer muito coisa. longe, não. No família, nossa, lá, os moleques pegam o refrigerante assim, ó. Põe do lado do outro, assim. Mede com a régua, Pô, né? mano, Meu irmão tem 1 milímetro a mais que eu. Né? Motivo pra treta. Então você como líder tem que tomar muito cuidado com isso, porque é motivo para treta, né? Vai dar chabu se você fizer não administrar direito. Então tenta administrar bem aí, distribuir bem os recursos, tá? E lembrando que recurso não é só dinheiro, né? Sim. Recurso é tempo, é atenção, é feedback, distribua tudo igual. E nessa por poder e atenção, acaba caindo nesse aqui de mudanças organizacionais aqui. Eu até acabei pulando um aqui, que é aquela coisa de, eu quero assumir tal área. Eu também quero. Então vamos disputar as metas, acaba ferrando um ao outro ali. Tem muita treta por conta disso, né? E assim, tem que resolver, né? E aí, qual é o impacto se você não gerenciar bem os conflitos ou não resolver os conflitos? Impactos dos conflitos mal O resolvidos. buraco negro dos conflitos. Então vamos lá. Primeiro deles é a perda de produtividade, né? A energia é sugada pelo conflito, pelo atrito. Desperdício como um todo, É um né? desperdício total, né? Toda essa energia da equipe que poderia estar direcionada para bater metas, para gerar mais valor para o cliente, para gerar mais valor para a empresa, gerar mais valor para si mesmo, para o crescimento profissional, acaba sendo sugada por conflitos que muitas vezes são desnecessários, né? Então é um tempo desperdiçado, muitas vezes com discussões improdutivas, a pessoa fica discutindo, perdendo tempo, perdendo perdendo horas da sua vida, com uma coisa que não vai levar a nada, que nunca acaba, né? Então, essas discussões improdutivas, elas são extremamente... como que eu posso dizer? São desperdício puro, né? É o desperdício real ali, que você já pode cortar na veia para gerar outra coisa. Outra coisa que pode gerar, né? É fofoca.
Então, se está tendo fofoca na sua equipe, cara, isso é um desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de... que vai gerar uma baixa Que é o que produtividade. você falou, é falar de pessoas, né? Fofoca é basicamente isso, né? É um termo em português aqui para pessoa falando de pessoa. Então, a pessoa falando mal do fulaninho, falando mal do outro. Esquece, tá? Tenta se policiar. Às vezes, eu sei que é difícil, tem muita gente que nem percebe que tá fazendo isso. É um hábito para muita gente, né? Falar do outro, falar de outra pessoa. Se você tem esse hábito, ou você nem sabe, começa a prestar atenção. Talvez você vai começar, opa, peraí, por que eu tô falando do outro? Por que eu tô julgando a outra pessoa? Porque pessoas sábias bíblico, né? falam sobre não ideias julgais para não ser julgado. comuns Então, cara, de coisas e medíocres de pessoas. é isso aí. Como você falou. Então, cuidado para não ficar falando de pessoas. Isso se chama, o nome técnico disso é fofoca. Então, não seja um fofoqueiro ou uma fofoqueira. Que mais? Foco desviado, né? Então, se você... Conflitos mal gerenciados vão desviar o foco daquilo que era mais importante para coisas Por menos conta da importantes. energia, né? Então, desviar o foco é um outro impacto aí, né? E isso acaba gerando o quê? Um clima de tensão, né? Aquele clima de tensão constante, é uma preocupação. Então, cara, gerar esse clima desvia o foco das tarefas e acaba virando o foco no conflito. Engraçado, baixa eu produtividade. fiz uma viagem uma vez, fui para uma região dos Estados Unidos mais pro oeste, e lá eles tinham uma carroça chamada diligência. Tem muitos em filme de faroeste, que entrava lá, aqueles vestidão, os xerifes, sabe? E os cavalos que vão na frente, primeiro chama diligência porque ela sempre vai reto, de forma diligente, sempre no mesmo caminho. Fazer curva é mó trampo, assim. E os cavalos tem um lance nos olhos deles, assim, ó, tampado. Sabe pra quê? Pra ele não tretar com o outro. Manter os olhos no foco do negócio. Ele só olha pra frente. Não é pra você olhar pro outro, cara. Hora de descanso, eles tiram aquela viseira, sei lá como é que chama, tapa-olho lá. Aí você troca ideia com outro cavalo. Enquanto estiver na diligência, você vai com o negocinho. Olha que louco. Bem com o que você falou aqui, ó. Não desviar o foco. Quase chutei o fiozinho aqui debaixo da mesa. Estamos no ar, estamos no ar. Não caiu nada aí não, né, Rayane? Chutei o fio aqui. Ah, beleza, vamos lá. Olha o conflito. É o conflito aqui, ó. Tô conflitando com a mesa. Ou com os fiozinhos aqui do microfone. Projetos Que mais? atrasam, né? Projetos atrasam, né? Então, é isso. Cara, tá em conflito, tá gastando tempo com conflito, gastando tempo com fofoca, gastando tempo com coisas... Eu colocaria ainda que bobagens. recursos acabam. Recurso também, né? Porque você tá gastando energia, tá gastando dinheiro. Pra quê, velho? Com certeza. Vai, tá assim, a consequência para a produtividade é péssima. Né? Além da produtividade, segunda consequência é a desmotivação ou burnout, né? Que, cara, vai acontecer. Então, conflitos não administrados geram um clima pesado, um ambiente de trabalho se torna tóxico, né? E aí carrega toda aquela tensão, medo, negatividade, tudo isso vai impactar a saúde mental da sua equipe, vai todo mundo ficar mal, vai ter burnout e as pessoas vão começar a faltar, vai baixar a produtividade, vai baixar a lucratividade, vai falir a empresa, todo mundo vai perder o emprego. Porque não administrou o conflito. Tudo culpa sua, viu, líder? Nossa, velho. Então, administra conflito para salvar o emprego de todo mundo. O que mais? Queda na moral da equipe, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa assim, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa assim, né? E a exposição prolongada a esse estresse, se você, como líder, não administrar o conflito, ficar barrigando e deixar a galera com essa exposição prolongada, cara, vai ter alta rotatividade das pessoas, né? As pessoas não vão parar ali. Então você vai ter sempre que ficar contratando e demitindo, e aí, assim, não tem como ser produtivo assim. E você como líder, esquece. Ninguém quer isso pra vida. A empresa não quer um líder assim. Você também vai acabar perdendo seu emprego. Tá? Vai perder todo mundo. A empresa vai falir, vai acabar com tudo. Então, administre os conflitos. Não fuja de conflitos. Tá? Então vamos lá, Denis. A gente já entendeu aqui que, em resumo, prevenir é melhor do que remediar, né? A gente tá cheio dos ditados, velho. Prevenir o conflito, administrar o conflito é melhor do que tentar resolver. Sim. Porque a gente viu que o cenário é catastrófico caso você não gerencie os conflitos. Então, vamos então, como é que a falar gente faz aí? agora de estratégias para gestão eficaz desses conflitos e também o que o conflito pode trazer de bom. Se a gente falou que até os átomos estão em conflito o tempo todo, o que tem de bom no conflito, na sua opinião? Então vamos lá, né? Conflito, e seguindo o conceito do antifrágil, o antifrágil diz que tudo que, até certa medida, né? Mas a gente pode voltar melhor com impactos, né? E o conflito não deixa de ser um impacto. É um estresse, é um fator estressor na sua equipe.
que está acontecendo. E aí, você como líder, com uma mentalidade antifrágil, você vai sempre olhar para as situações de conflito e vai pensar o que nós podemos melhorar com base nisso que acabou de acontecer. Vamos melhorar a comunicação, vamos melhorar o jeito de delegar a tarefa, vamos melhorar, sei lá, as políticas da nossa equipe, as políticas de boa conduta, não sei, sempre tem algo a ser melhorado baseado naquilo que aconteceu, né? Então o conflito, ele pode ser uma fonte de oportunidade. Flancos abertos, olha, a gente está com um problema nesse processo, você vê, a gente não fala de pessoas, né? Quando a gente está tentando resolver um conflito e tirar coisa boa. Putz, esse processo aqui gerou um baita problemão. Como a gente faz para nunca mais passar por isso? Vamos melhorar o processo, né? E dentro disso aqui, de desenvolver habilidades, né? Dentro dessas habilidades, a gente lida muito com isso no curso de Gestão Ágil 2.0, no capítulo de liderança. A gente aprende muito sobre inteligência emocional, né? O Daniel Goleman escreveu um livro, para quem não conhece, de inteligência emocional, nem sei quando foi no começo dos anos 2000, né? Década de 90, né? Década de 90 década até, de 90. né? Foi ele que cunhou o termo. Hoje é muito popular, né? Inteligência emocional, mas quem cunhou foi o Daniel Goleman. Dentro desse livro, e ele fala dessas habilidades, né? Tem uma aula tua, você que dá essa, que eu gosto bastante, que é o símbolo do elefante lá. O cara que está montado no elefante, que acha que tem controle, né, sobre um elefante, se o elefante quiser, meu amigo. É como se o homenzinho em cima do elefante a sua parte racional, né? É o neocórtex. Mas quem controla mesmo são as emoções, que é o elefante, né? Então imagina um homem em cima do elefante. O homem é o racional e o elefante são as emoções. O homem até consegue controlar mais ou menos ali, mas se o elefante falar, cara, eu quero pular nesse lago, esquece. Você pode puxar as rédeas, pode fazer Vamos pra lama. Não vai não. O elefante vai pra lama. Eu te proíbo. Ele vai pra onde Você me quer. proíbe, né? O elefante vai pra onde ele quer. Então imagina que tem um elefante na sua cabeça, dentro do seu cérebro aí, que são suas emoções, e ela vai fazer o que ela quer, né? Por isso que a inteligência emocional é muito mais importante do que qualquer outra inteligência. E é uma condição sine qua non para liderança, que é o que a gente básica, que né? A gente fala, né? É condição básica. Não tem como você ser um bom líder se você não tiver inteligência emocional. O líder que não consegue controlar suas emoções, não sai gritando com todo mundo, cara, é um líder que quem não, quer não se vai tornar um cooperar. líder, né? Sem isso, Um líder que se frustra, o primeiro errinho ali, ele vai pro banheiro chorar. Esquece, né? Não vai ser um bom líder. Então o líder tem que conseguir. eu fiquei imaginando tem que ter resiliência. Não pode ser aquele que berra com a equipe, também não pode ser o fofinho demais. Tem que ter inteligência emocional, né, para saber lidar. E o que você tem que fazer aqui? Então, alguns passos para desenvolver a inteligência emocional. Primeiro, autoconsciência. É saber, cara, o que ativa gatilhos emocionais em você. Às vezes tem pessoas que, sei lá, se eu chutar essa mesa aqui, eu vou ficar com raiva e eu não consigo controlar minha raiva, então eu vou evitar chutar a mesa. Não sei se dá pra evitar chutar a mesa. Mas enfim, deu pra entender, né? Tenta entender aí quais são gatilhos que disparam coisas em você, que você perde o controle, e aí você vai ativamente evitar que esses gatilhos aconteçam. Isso é uma forma de administrar sua inteligência emocional. Outra coisa, autorregulação, né? Então você tentar regular o quanto... Ou melhor, ter autoconsciência do que você está fazendo ou da emoção que você está sentindo. Às vezes as pessoas têm dificuldade para nomear suas emoções, né? Então procure tentar fazer isso, né? Tentar entender o que eu estou sentindo agora. É raiva, é frustração, é medo. O que eu estou sentindo? Só o fato de você parar para pensar e refletir. Eu gosto de fazer duas perguntas. Emoções, o que e o porquê que eu estou sentindo. E aí o próximo passo é o porquê, né? Uma vez que você identificou o que você está sentindo, aí você vai, por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu que fez eu sentir isso? Cara, isso é autoconhecimento. E autoconhecimento vai te ajudar na autorregulação, para você saber como lidar com isso. E se você nem faz nada disso, você só está vivendo a deriva. Você está aí um ser humano, né? Solto no mar. Solto no mar, vivendo aí, sei lá, completamente aleatório, à mercê das suas emoções e à mercê do que está acontecendo no mundo. Então, ter inteligência emocional, um dos pontos é esse. É você ter consciência do que acontece com você, o que dispara as emoções em você e como que você controla isso. Ou como... dificilmente você vai controlar, tá? Essa não é a palavra certa. Que é a metáfora que a gente usou aqui do elefante. Você não controla o elefante. Vai explorar, né? Mas você consegue... Só o fato de você saber que você tem um elefante ali e que ele vai pro lago, você sabe qual é... como que eu posso dizer? Você pode administrar a situação melhor sabendo o que está acontecendo do que se você nem sabe o que está acontecendo e só se deixa levar pelas emoções, tá? E por último,
um ponto muito importante para desenvolver inteligência emocional é desenvolver empatia, que é se colocar no lugar do outro, entender que cada pessoa da sua equipe tem seu próprio elefantinho ali. Todo mundo tem emoções. E você, como líder, você tem que saber administrar isso tudo, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. A mesma reflexão que o Denis comentou aqui, que você vai fazer com você mesmo, o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso, você vai fazer com as pessoas também. Pô, o que o fulano está sentindo? Por que será que isso aconteceu com ele? É alguma necessidade não atendida? É alguma ambição que ele ainda não conseguiu? Ele está com medo de alguma coisa? Está frustrado por alguma coisa? Está confuso? O que está acontecendo com a outra pessoa? Se coloque no lugar da outra pessoa, entenda o porquê que ela fez o que ela fez, só então você toma suas conclusões. Isso é inteligência emocional. Tá? Não só reagir. As pessoas tendem... Quem não tem um líder sem inteligência emocional, ele só reage. Ele usa só a parte reptiliana do cérebro, né? O que é um réptil? O réptil ele só tem reação, ele só tem reflexo. Você pega ali um crocodilo, a única coisa dele é um reflexo. Chegou um animal na frente, o reflexo dele é morder. Se é maior que ele, o reflexo é fugir. É 100% por reflexo. E tem muita gente que age como se fosse um réptil, né? Tá só reagindo. E se você reagir, o seu instinto natural é de um animal, né? Ou pode ser de luta, de raiva, de ir pra porrada, ou é de medo, ai meu Deus, vou sair correndo, fugir, vou chorar. Então, cara... Tô me segurando aqui, porque eu já aprendi a ser uma planta e um réptil, cara, mas beleza. Não seja planta, nem seja réptil, não seja réptil. Então vamos pro próximo aqui. Não seja o líder planta, nem o líder réptil, tá? Cria uma cultura de feedback contínuo. Feedback é um negócio que a gente exercita muito em gestão ágil e não deve ser uma coisa que você deixa para depois, né? Tipo, vou fazer uma vez a cada eclipse lunar. Mas é uma coisa que ajuda você. Se você está vendo que a performance de alguém da sua equipe precisa de um feedback, chama ali para trocar uma ideia e, como líder, posicione-se usando isso. Técnicas que podem te ajudar a gente tem a daily, a gente faz retrospectiva, a gente pode ter o feedback 360, a gente pode ter uma review. A própria cultura do feedback vai ajudar você a evitar conflitos desnecessários, né? Não, com certeza. É isso, né? O nosso método, a gente tem um método de gestão, né? Gestão Ágil 2.0, baseado na gestão ágil, no Scrum, no Kanban, em vários métodos consagrados. E quando você coloca toda essa rotina de gestão que a gente sugere, evita muitos conflitos, justamente por isso, né? Porque esses métodos trazem essa questão do feedback ser contínua. Põe todo mundo para conversar o tempo todo. Então, reunião diária, você está colocando todo mundo para conversar todos os dias. Isso evita muito conflito de não entendimento, e às vezes até conflitos culturais ou de aqueles que a gente comentou, né, de conflitos interpessoais, eles vão se diminuindo, vai baixando o atrito, só o fato das pessoas se conversarem todos os dias, né, vai melhorando as pessoas, e é muito louco. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que ele fala, acho que é ele com a raposa, que a raposa pergunta para ele, não, ele pergunta para a raposa, por que me cativas? Alguma coisa assim, e aí a raposa fala que você é responsável? Não, que é o tempo... não, agora não lembro se é ele ou é ele com a planta, não lembro o que, mas a essência é a quantidade de tempo que eles passam juntos é que gera o vínculo e que faz eles cativar. Ou seja, o amor, né, ou as pessoas gostarem uma das outras é construído com o tempo. Aquele negócio do amor à primeira vista é coisa de conto de fadas, né? Normalmente as coisas acontecem com o tempo. E com a equipe é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais as pessoas se relacionarem, não tô, né, no sentido profissional, óbvio. Quanto mais as pessoas conversarem, estiverem juntas ali no dia a dia, mais elas vão criando um laço de amizade, mais elas vão criando um bom relacionamento, né? E essa reunião diária, cara, ela cria isso. O objetivo primário dela não é esse. É o alinhamento do time e tal, mas ela cria isso também. Faz as pessoas se conversarem todos os dias, as pessoas trocam ideias todos os dias. E todo final de semana, ou no final de cada semana, ou no final de cada sprint, eles vão parar e vão olhar o que deu certo nesse último ciclo de trabalho, o que deu errado, o que a gente pode melhorar. Isso, de novo, é feedback. É um dando feedback para o outro, um buscando feedback no outro. A longo prazo, isso cria uma equipe muito mais fechada, muito mais unida, uma equipe muito mais produtiva, tá? E você, como líder, você quer uma equipe assim, né? E a tua empresa quer que você seja um líder capaz de criar equipes assim. Então, é bom para todo mundo. Então, se você colocar esse processo aí, melhora muito, tá? Feedback o tempo todo.
Utilize técnicas de comunicação não violenta. Comunicação não violenta é algo muito interessante. No ambiente de trabalho, quando a gente procura ter uma comunicação não violenta, normalmente a gente tem um time mais próspero, um time mais produtivo, né? E usar uma comunicação não violenta requer você identificar alguns passos aqui. Vamos falar um pouquinho desses passos aqui? Vamos lá, né? Isso aqui também, né? Tem no nosso curso, no módulo 6, né? A gente tem uma parte ali só sobre treinamento de comunicação não violenta. Basicamente, é simples, tá? Comunicação não violenta. O que é isso? São alguns passos que você vai seguir. Sempre que você vai se comunicar com alguém, ou até mesmo receber essa comunicação, tenta seguir esses passos. Ah, putz, eu tenho que anotar esses passos. Não, cara, entende mais ou menos como funciona, você vai fazer isso intuitivamente depois, tá? Primeiro passo é a observação sem julgamento. A gente já falou aqui a importância do não julgar, né? Você separa a pessoa do problema. Observe o que está acontecendo, tá? Então descreva a situação de forma objetiva, sem avaliações ou interpretações. Basicamente descreva o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Fato. Sem juízo de Descreva valor. um fato, sem julgar, sem nada, tá? Sem ou eu acho isso, ou acho... Evita generalização. Generalizações são as piores cânceres de comunicação que podem ter. Né? Que é o sempre é assim, ou nunca isso acontece. Cara, evita generalização. Será que é sempre mesmo? Sempre? Todas as vezes? 100%? Ou nunca mesmo? Nunca aconteceu? Normalmente, quando você usa o sempre ou usa o nunca, você está errado. Normalmente. São os extremos, né? Normalmente, né? Porque é extremo. Né? Então, evite generalizações, descreva, foque nos fatos, naquilo que é observável. O que aconteceu? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, identifique a expressão de sentimentos, tá? E aquilo que a gente falou, nomeie os sentimentos. Reconheça e denome as emoções da situação. Então, aconteceu tal coisa, e essa coisa que aconteceu gerou esse sentimento na pessoa, ou em mim, ou na equipe. Qual foi o sentimento que foi gerado por aquela situação? Dê um nome para ele, tá? Identifique o sentimento. Use, se for para você, eu me senti assim por conta disso, ou para a equipe, fizemos todos se sentirem assim. Seja específico na emoção, tá? Então, se foi frustração, desapontamento, preocupação, medo, qual foi a emoção que aquela situação gerou? Beleza, então a gente descreveu a situação, identificou o sentimento. Terceiro passo é identificar as necessidades, tá? Quais são? Normalmente é alguma necessidade não atendida. Era alguma coisa que alguém queria, mas não atendeu. Ou uma expectativa que não aconteceu. Tá? Então, normalmente é uma necessidade não atendida. E esse é o terceiro passo que você vai fazer na comunicação não violenta. Identificar qual foi a necessidade não atendida. Tá? Então, você vai identificar o que gerou, e essa necessidade é o que gerou o sentimento. Tá? Então, a regrinha para... Como que eu faço para entender qual é a necessidade? É o que gerou esse sentimento. Lembrando, primeiro você descreveu o fato, identificou o sentimento que esse fato gerou, e agora você vai entender, cara, qual foi a necessidade não atendida para ter gerado esse sentimento. Foca na necessidade, tá? Depois, o que você vai fazer? Você vai formular o pedido, claro, né? Agora que você vai pensar na sua comunicação, o que você vai falar? Nunca você vai falar direto, né? Ou já vai sair falando. Por isso que é importante, né, essa questão do não reagir, não ser um réptil aqui. Você tem que ser um gestor mais racional, né? Alguém que, diante de um conflito, diante de um problema, você vai seguir esses passos. Vai entender a situação, entender a emoção gerada, a necessidade não atendida, entendeu tudo isso, aí você vai formular o seu pedido para as pessoas ou para quem quer que seja, né? E aí o seu pedido tem que ser específico, expressar aquilo que você quer, expressar o que você não quer, e se certificar de que o pedido é realizável, né? Que é algo que dá para eles fazerem. E é assim que você vai sugerir ali uma solução. Eu colocaria mais uma coisa aqui. Em comunicação não violenta, eu acho sempre importante manter esses passos e adicionar duas coisas. O tom de voz. Não adianta falar tudo isso gritando. Com certeza. Não é? E o segundo coisa que eu sempre gosto de adicionar... postura também, né? Ou você pode até não falar gritando. Mas bater na palavra ou você assim, não, você tá bravo assim, com a cara... Ou assim, braço cruzado, ou com aquela cara de preocupado. Cara, passa. A comunicação é tudo isso, né? É postura, é tom de voz, além das palavras que estão sendo ditas. E, aliás, ontem eu tava com um problemão, tava falando com o Denison por vídeo, e você sacou que eu tava com problema só de me ver no vídeo, né? Eu percebi.
E o último passo aqui eu acho que é de você certificar que a pessoa entendeu o que você está falando. Uhum. Que na comunicação não violenta, eu acho que é super importante. Eu sou chato com isso. Acabou de falar, se certifica, né? E aí, galera, vocês entenderam? Entendeu? Coisa? Ou O que vocês explica pra mim, entenderam? o que você entendeu? Aí a pessoa vai explicar pra você e você vê se ela entendeu ou não. Isso é essencial. E Isso aí é a pessoa não entendeu, você falou, seu burro, você não entendeu. Aí não adianta nada. Mas isso é técnica de delegação também, né? A gente já fez um episódio só sobre como delegar. Um dos passos cruciais de quando você delega alguma coisa é se certificar de que o outro entendeu, né? Pergunta pra ele o que ele entendeu sobre aquilo. Na comunicação não violenta é um dos passos também, né? Faz parte aqui do pedido. E nem sempre a comunicação não violenta é quando você vai comunicar. É também quando você vai ouvir. Então, se você está na posição de ouvir o que está acontecendo, você pode usar essas mesmas técnicas. Olha para a situação sem julgamentos. Identifica as emoções geradas. Identifica qual foi a necessidade não atendida e depois pratica a escuta ativa. No caso aqui você não vai falar, você vai escutar. Então, escuta ativa, tá? Então, o que é escuta ativa? É escutar prestando atenção na pessoa. A pessoa está falando, você não vai ficar pensando no que você vai falar na sequência. Você vai realmente escutar o que ela está falando. Você não vai ficar com o celular na mão, olhando mensagem ou lendo e-mail. Não, você vai desliga tudo, presta 100% da sua atenção na pessoa. Realmente tenha interesse naquilo que a pessoa está dizendo. Tá? Isso é escuta ativa. Isso é fundamental para uma comunicação não violenta, né? Então esses são os passos da comunicação não violenta, né? E aí o diálogo contínuo. Não pare de fazer isso, né? Esteja o tempo todo, mantenha a conversa aberta, conversas honestas, né? Esteja sempre disposto a conversar quando necessário. Isso é comunicação não violenta. Tá? Não é difícil, não é difícil. É só você praticar. Denison, falou muito rápido. Volta o episódio, anota aqui o que a gente falou, né? Pratica. Você vai pegar o jeito. Vai se comunicar melhor e vai gerar menos conflitos. Vamos lá. E aí, Denis, a gente colocou aqui alguns passos para mediação de conflitos, né? 5 etapas básicas aqui para mediar qualquer conflito. 5 etapas básicas para você fazer a mediação de qualquer conflito. O primeiro passo é preparação. Se prepare com tudo que a gente ensinou aqui, mas faça a preparação para mediar esse conflito. Procure entender o contexto, procure mediar bem a conversa, depois faça uma declaração de abertura, declare aquilo que você está buscando resolver. O terceiro passo é explorar o problema. A exploração desses problemas vai ajudar você a entender do que se trata. O quarto passo é a geração de opções. Você que estuda gestão ágil, aprende muito de design thinking, a geração de opções para aquele problema que gerou aquele conflito pode ser uma grande saída. E busque sempre um acordo no encerramento, de modo que vocês possam eliminar aquele conflito e partir para a solução dele. Uma coisa que eu já vi você fazendo muito isso, faz muito bem. As pessoas estão em conflito, você põe os caras para conversar, né? Ou põe para trabalhar junto, né? Vocês dois vão fazer esse projeto aqui juntos agora, semana que vem. Faz. E aí, fazendo isso, o que acontece? Você força eles a se colaborarem, a cooperarem, e acaba até perdendo aquele conflito que eventualmente estava existindo. Porque às vezes é uma percepção errada de um tendo o outro. Exatamente. Né? Outra coisa que você faz muito bem também é mostrar para o outro o lado positivo da outra pessoa, né? Pô, entende? É como se você, como líder, você precisa fazer isso, né? Como se você forçasse que as pessoas também tivessem empatia. Porque às vezes a pessoa não tá tendo empatia um pelo outro, e aí isso tá gerando conflito. Então você vai lá pro primeiro e fala, pô, mas veja bem, né? Fulano fez isso, ele tá tentando, tá se esforçando. E você vai pro outro e fala a mesma coisa. Claro, você tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, não vai inventar coisa. Mas vai buscar as qualidades da outra pessoa, aquilo que ela está fazendo, as boas intenções daquela pessoa, e comunica para outra que talvez ela não esteja vendo isso. Só o fato de você dar clareza para as boas intenções de ambas as partes e colocar eles para trabalharem junto, já pode resolver o conflito, né? Então isso faz parte aqui também da mediação de conflitos. Boa. E aí uma regra, não sei se você já ouviu falar da regra de ouro, né? Que é aquela regra do faça para os outros. É uma regra cristã, inclusive, né? Faça para o outro aquilo que... ou trate ame o próximo como ama a si mesmo, né? Que é basicamente faça para o outro aquilo que você gostaria, ou o que você faz para si mesmo, né? O Taleb, eu não lembro se é no Antifrágil, eu não lembro qual dos livros do Taleb, que ele fala que melhor do que a regra de ouro é a regra de prata, que é a regra de ouro invertida.
Não a regra de ouro, é o contrário da regra de ouro, né? A gente vai falar da invertida aqui, mas seria o contrário da regra de ouro. O que é a regra de prata? É não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. E por que ele fala que a regra de prata é melhor do que a de ouro? Porque nem sempre aquilo que você quer para você é o que o outro quer para ele também. E aí muita gente tenta usar a regra de ouro, né? Vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E aí você vai lá e faz alguma coisa para outra pessoa, mas aquilo era o que você gostaria para você, mas não necessariamente é o que a pessoa quer para ela. Você pode cada estar um impondo alguma coisa, né? você tá impondo alguma coisa que às vezes nem é o que a pessoa quer. E às vezes para aquela pessoa isso é ofensivo, mas para você não. Você adoraria receber aquilo e a pessoa não, ela não gosta. Então a regra de ouro ela pode gerar alguns conflitos, tá? E o Taleb, eu acho bacana também, ele fala da regra de prata, que é o contrário disso, né? Simplesmente o lado... Que a regra de ouro ela é aditiva, né? Você está fazendo coisas a mais. A regra de prata ela é subtrativa, né? Você faz coisas de menos. Eu não vou fazer o que eu não gostaria que fizesse comigo. Segundo ele, isso aí evita muitos conflitos, né? Porque simplesmente a parte negativa normalmente é mais comum entre as pessoas. Eu não vou fazer alguma coisa que ele não quer que eu vou expor uma pessoa porque eu jamais admitiria eu não gostaria isso. de ser exposto. Então, tende a ser menos conflitante, né? A regra de prata. Perfeito. Mas o que a gente separou aqui pro episódio, que é o que eu gosto, é um meio termo entre as duas, tá? Que é uma regra de ouro invertida. O que é a regra de ouro invertida? Você tentar colocar empatia no meio. Então e essa é um pouquinho mais difícil de ser utilizada, né? Mas é tratar os outros não como você gostaria de ser tratado, que isso é a regra de ouro, e pode ser que o seu jeito de querer ser tratado não é o mesmo jeito que a outra pessoa. E também não só a regra de prata, porque ela é muito... Você não faz nada, né? É o não fazer nada, basicamente, a regra de prata, porque ela é muito apática. Fica muito na sua, né? Então o que você vai fazer? É tentar tratar o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Aí dá trabalho. Vai dar trabalho para... Essa regra de ouro invertida, ela dá mais trabalho. Por quê? Isso está no livro 7 Hábitos, né? Primeiro compreender, isso, né? para depois ser compreendido, né? Então você vai compreender, conhecer, ter um profundo nível de empatia. Por isso que dá trabalho. Porque tem que ter empatia. Você vai ter que conhecer as pessoas. Mas imagina que líder poderoso se você fosse assim. É um líder que vai conhecer cada um da sua equipe. Conhecer como cada um gosta de ser tratado. E aí você vai tratar a pessoa do jeito que ela gostaria de ser tratada. Não do jeito que você gostaria. E se você olhar os times de maior alta performance que tem, o líder sempre conhecia os liderados no detalhe. É verdade, cara. Eu estava lendo um livro do Chicago Bulls de 92. Os caras ganharam 7 anos. Todos os títulos possíveis. E o Phil Jackson era o técnico deles... E ele sabia o que o Michael Jordan gostava de comer na manhã, velho. E eles tinham que ganhar, assim, um jogo. Por exemplo, ele gostava lá de panqueca com creme lá. O técnico mandava entregar no quarto dele. Por quê? Ele falava, se esse cara comer panqueca hoje, a gente ganha. E ganhava. Olha só que louco. Então ele montava o time de acordo com olha só, o perfil deles. Trazendo para esse exemplo que fica bacana, fica bem didático para explicar. A regra de ouro seria, imagina que o técnico ele adora, sei lá, tacos. Porque a comida preferida dele é tacos. Mas o Michael Jordan não gostasse de tacos. O que ele gostaria de receber, o técnico? Pô, pra ele o máximo seria tacos, né? Se ele usar a regra de ouro, o que ele vai dar? O que ele daria pro... Eu vou dar tacos para ele comer, pro Michael Jordan, né? Mas não necessariamente é o que o outro gosta. Isso é o que ele gostaria de receber, não o que o outro gostaria de receber. Na regra de prata ele não daria nada. Na regra de prata ele não daria nada. Porque ele fala, cara, eu não quero ser incomodado, então eu não vou incomodar. Não aconteceria nada. Na regra de ouro invertida, que é o que a gente está sugerindo, ele conhece o cara, entende o que ele gostaria de receber e entrega personalizado o que cada um quer. Deu trabalho para ele descobrir isso, Dá mais né? trabalho, né? Mas acaba sendo um líder muito melhor. Tá? Então fica essa dica aí de liderança que vai evitar muitos conflitos também, né? E aí tem um mantra aqui, né, Denis, que você gosta muito, que é a verdade acima de tudo. É isso aí. Então, ao invés de ficar tentando... A gente fica dando aqui um monte de técnica e às vezes as pessoas confundem, né? Caramba, eu vou ter que falar assim, vou ter que falar assado. Tem que falar que nem eles. Que história que eu vou ter que usar pra falar isso, então? Não, você não vai ter que usar nada. Fala a verdade, tá? A verdade vence tudo. A melhor estratégia que existe é a verdade. Então, quanto antes você comunicar o que tem que ser comunicado, trazer os fatos, falar o que está acontecendo, ser verdadeiro com a equipe, ser honesto com o que você está sentindo, incentivar que as pessoas também sejam honestas, é melhor para todo mundo, né? E aí você separou aqui um exemplinho prático do cotidiano, do dia a dia que pode acontecer, ver aqui? né? Acho que temos tempo ainda, né? Então vamos imaginar um cenário de uma empresa que, sei lá, uma empresa online, e ela tem uma equipe multifuncional, muito parecida com a gente,
que tem lá o marketing, o desenvolvimento de produto, atendimento ao cliente e TI. E eles estão trabalhando juntos lá para fazer um lançamento de um projeto, de um produto novo. Mais ou menos que nem eu, você e o Léo lá conversando. E durante essa jornada surgem conflitos relacionados à priorização, né? Já que a gente trabalha com gestão ágil, seja do site da campanha ou do que o marketing está fazendo. Então o contexto do conflito é o seguinte: o marketing quer priorizar a implementação de novas funcionalidades e personalização da experiência do usuário, porque isso vai aumentar as vendas. Uhum. O marketing está olhando para o lado dele. O TI está preocupado que o sistema vai ficar instável, esses caras do marketing estão inventando um monte de moda, para que isso? Vamos usar o que a gente já tem. O atendimento ao cliente quer garantir que o suporte esteja pronto para responder qualquer coisa que o marketing inventar. E o desenvolvimento do produto quer testar o mercado antes com calma, quer investir com mais tranquilidade, mais ou menos que nem eu. Vocês já estão vendendo, a gente nem terminou o produto ainda. Não tem nem o negócio, os caras já venderam. Então, isso gerou um conflito. Quais seriam as abordagens que poderiam existir para a resolução desse conflito? Primeiro, transparência de comunicação aberta, né? Eles poderiam fazer uma reunião de kick-off organizada, onde cada departamento pode expor ali suas prioridades, preocupações, né? E o uso de uma agenda compartilhada. No segundo tópico de gestão visual e feedback. Poxa, a gente usa gestão visual para deixar claro Só o que a gente um quer. adendo Né? do primeiro tópico, a gente tem na nossa metodologia, sempre que vai começar um projeto, sempre que vai começar uma coisa, tem um briefing do projeto, não? Seria um plano de abertura do Para projeto. qualquer iniciativa. Para toda iniciativa, né? Isso resolve aquele primeiro ponto ali. Né? Segue aí, desculpa. E esse briefing que o Denison está explicando é algo visual também. É algo que você vai fazer e vai deixar disponível para todo mundo ver. E essa gestão visual, usando, por exemplo, um quadro de Kanban, onde está tudo ali que a gente vai fazer, vai evitar o conflito daquela pergunta. Poxa, mas quem faz o quê? E o que nós estamos fazendo? Vai estar claro para você. O que a gente está fazendo, né? O terceiro ponto aqui é inteligência emocional e um mindset de crescimento. Né? A gente fala muito também sobre isso. Durante as discussões, o líder incentivar uma abertura ali, de pensar grande, de ter um mindset de crescimento, não um mindset de escassez, né? Lembrando todos que o conflito é uma oportunidade de melhorar, mas colocando alguns pontos ali de coisas comuns. Por que o marketing quer fazer isso? Porque o marketing quer vender mais. Por que o TI está preocupado com as modas que o marketing está inventando? Porque ele está preocupado com a infraestrutura. Porque ele sabe que se vender mais e travar depois o sistema lá, vai parar de vender no futuro, né? Então, todas as preocupações são legítimas, né? São legítimas. Então, colocar tudo na mesa e facilitar tudo isso, né? Aí o quarto passo aqui para a gente mais rápido. Ó. O líder agindo como um facilitador, ao invés de um chicoteador, né? Ele colocou ali, deixou todo mundo expressar suas preocupações na reunião e ouviu as propostas de cada um e usou ali técnicas de delegação para que as decisões fossem tomadas de forma descentralizada e não impostas. Nessas técnicas de facilitação e resolução de conflitos, ele usou ali uma sessão de brainstorming para fazer com que cada departamento que propôs soluções entendesse o lado do outro e juntos fizeram ali uma matriz de decisão, como a gente faz de priorização, vendo o impacto, custo-impacto não, como é que a gente fez? Esforço-impacto. Esforço-impacto de cada um. Depois eles fizeram uma melhoria contínua, fizeram ali a retrospectiva, depois que rodaram tudo, e aí, funcionou aquelas ideias todas? O TI deu uma rosnada ali, mas falou que funcionou. O marketing ali não foi tão agressivo quanto queria. Produtos ali meio que se adaptou e foi. E acho que o mais importante é que foi a cultura antifrágil, que ao ver o conflito como uma oportunidade de fortalecer a companhia e a prática de melhorar processos internos, eles decidiram abraçar isso e fizeram experimentos. E bacana, esses né? testes trouxeram ali um MVP, né, um produto mínimo viável, fizeram testes ABs, erraram, deram cabeçada, mas saíram do outro lado. O resultado é que a equipe conseguiu alinhar suas prioridades, implementando ali um MVP, depois isso foi evoluindo, resolveram os conflitos e hoje são uma equipe mais coesa com um produto lucrativo. Né? A reflexão disso que demonstra uma abordagem integrada, pegando o que seria um conflito que faria com que as pessoas eventualmente se afastassem,
se unissem, né? Porque como tá aqui, né? É isso, A né? paz não é ausência de conflito, né? É isso. Né? E sem técnica, sem prática, sem gestão, o que você teria? Esse monte de equipes aí do marketing, TI, só brigando. E a empresa mesmo, né, entregar mesmo um produto para o cliente ali, o valor que seja preciso, não ia acontecer. Né? Então, se você como gestor, você como líder, você precisa conhecer, ou pelo menos ter um repertório aí de técnicas para fazer uma boa gestão. Né? E se você quiser adquirir esse repertório de técnicas, tem um treinamento gratuito, link na descrição desse episódio. Você pode fazer lá um treinamento de gestão ágil, onde a gente vai ensinar Scrum, Kanban, OKR, todo um monte de coisas que a gente falou aqui, várias práticas de gestão que vai te ajudar a fazer uma gestão melhor e ter menos conflitos, tá bom? Então é isso. Obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos. Um abraço. E seja ágil.